Bom dia, telespectadores, ouvintes do nosso podcast. Estamos aqui para falar sobre um tema não muito ouvido ultimamente, mas iremos falar sobre ele, porque eu acho importante. É sobre a transexualidade e disforia de gênero, a relação entre a terapia de reposição hormonal e aspectos psicossociais. Estou hoje com os meus colegas de trabalho aqui, Sulamita Ribner. E aí, galera? Estou aqui com o Rafael Bonicenha Opa! e com a Jordana Rocha. Olá! Traremos aqui algumas introduções, bate-papos sobre esse tema que eu acho até importante da gente comentar. Jordana, você pode começar pra gente? É claro. Olha, os indivíduos transgêneros, eles são aquelas pessoas que se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Para elas poderem se sentirem melhores com o próprio corpo, existem várias formas de cirurgia, como, por exemplo, a redesignação, que é feita com a possibilidade da utilização de recursos para a afirmação da identidade. Ela pode ocorrer pela terapia hormonal e pela cirurgia de resignação sexual. A terapia hormonal ela é feita com a doação de agentes endócrinos, que tem como objetivo promover a aparição de características sexuais secundárias. O artigo que a gente está vendo tem como objetivo compreender a transexualidade e a disforia de gênero, assim como compreender a terapia hormonal e como ela influencia na qualidade de vida dos transgêneros. E agora, a gente vai passar a palavra para o Rafael. Sim, sim. Agora que minha colega Jordana deu uma breve introdução sobre o assunto, eu vou dar uma palavrinha aqui sobre a disforia de gênero. Ela ocorre, né, quando a pessoa apresenta angústia relacionada ao fato de acreditar que o sexo de seu nascimento não corresponde ao seu sentimento interno, ou seja, não se identifica com seu sexo biológico, mas sim com o que acredita ser. Muitas pessoas acabam sofrendo com essa condição, o que acaba sendo preciso de psicoterapia, terapia hormonal e até mesmo a cirurgia para mudança de sexo. Agora eu vou passar para nossa amiga Sulamita, né, que vai trazer um pouco da metodologia. Valeu, gente. Vocês foram demais. Vamos lá. O que é a hormonioterapia, no caso, né? É o tratamento que é seguido por muitas pessoas transgêneros, né? Para modificar o corpo através do uso de hormônios, sejam eles masculinos ou femininos. Também pode ocasionar também as cirurgias, né? Mas não são todas as pessoas que preferem essa cirurgia. Aqui no Brasil, as terapias hormonais elas são proibidas para menores de 16 anos e as cirurgias para mudança de resignação sexual só são liberadas a partir dos 18. Antes era 21, mas agora adaptaram para 18, né? O que é muito bom para as pessoas que sofrem disso. Qual é o E objetivo? aquelas pessoas que assim, acham que queriam fazer o mais cedo possível esse tipo de cirurgia, né? Se sentir mais confortável com isso é bem melhor para essas pessoas, de fato, essa diminuição de idade, né? Então, Entendi. Vamos falar agora um pouquinho sobre qual é o objetivo e o que são os hormônios sexuais, no caso, como eles agem no nosso corpo. Interessante. Então, vamos lá. O objetivo da terapia hormonal é fazer que essas pessoas transgêneros fiquem mais à vontade consigo mesmo, né? Pro seu corpo, para manter o seu físico da forma que elas querem, o psicológico e essas coisas. E como eu citei, né? Tem pacientes que não buscam a designação sexual. Então, isso vai de pessoa a pessoa. E essas de pessoas gosto mesmo. precisam ter o psicológico bom, né? Para essas mudanças esperadas, visto que esses hormônios podem acabar alterando totalmente a sua forma, a sua altura, entre essas coisas. Tem que estar realmente preparado para o que vai fazer, né? Porque não adianta você. Porque não adianta você falar que quer fazer. Exatamente, é um caminho sem volta. Mas, se não tiver preparado. Para o conforto dessa pessoa, tanto mental quanto físico, é muito bom as pessoas que conseguem fazer isso. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre as cirurgias, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os hormônios aqui. Os hormônios sexuais. Todo mundo sabe que o nosso corpo produz diversos de hormônios pelo sistema das glândulas, né?
que são liberados diariamente na nossa corrente sanguínea e são transportados por todo o nosso corpo. E esses homossexuais, tanto masculino quanto feminino. O masculino é o testosterona, né, no caso, que é produzido dos testículos, e o feminino, que é o estrogênio, que é produzido pelos ovários. Creio que todo mundo saiba disso, mas só ressaltando. E qualquer organismo produz essa testosterona e estrogênio naturalmente. Não tem nenhuma outra pessoa que produza. É naturalmente involuntário. E... aqui, voltando... E esses hormônios sexuais... Vai no seu tempo. Não, eu tô tentando pensar aqui direitinho. Enfim, mas continue. Isso é a questão dos hormônios, sexual e masculino, todo o nosso corpo tem. E esses hormônios sexuais interferem nas nossas características, no desenvolvimento do organismo, na nossa aparência física, mental e essas coisas todas, né? E, afinal de contas, qual é o efeito da hormonoterapia, né? Essa terapia com os hormônios. No tratamento da hormonoterapia, é comum que os médicos eles receitem medicamentos que bloqueiem esses hormônios sexuais para interromper a produção hormonal do seu corpo, para que dessa forma os hormônios prescritos que o médico vai passar ajam com mais eficiência no corpo da pessoa que deseja fazer esse tratamento, né? No caso das mulheres trans, o estrogênio tem efeitos que acentuam a aparência feminina, como a gordura, que começa a ser mais distribuída pelos quadris, o tamanho do órgão reprodutor pode ficar mais ligeiramente reduzido, a massa muscular e a energia podem ser reduzidas, né? Então, esse medicamento que os médicos receitam para diminuir nossos hormônios, são para que esses hormônios ajam com mais eficiência mesmo. E os pelos vão ficando mais, no caso das mulheres trans, né? Os pelos vão ficando mais fracos, e com isso as mulheres trans associam a hormonoterapia para adiantar o tratamento a laser, né? E outras técnicas de depilação definitiva, essas coisas. E nos homens trans, a testosterona traz o crescimento da barba, né? Dos pelos mais grossos no corpo, deixa a voz mais grossa, né? O aumento do lipídio, promete o ganho de massa muscular, né, mais fácil, e pode causar o aumento do clitóris também. E alguns homens trans desenvolvem a acne e desencaneiam a calvície masculina. E a menstruação também é interrompida nesse caso, né? E embora pode acontecer alguns sangramentos, e nesse caso é preciso o ajuste da dose do hormônio, né? E uma pergunta que todo mundo, assim, eu creio que eu fazia quando eu não pesquisava sobre esse assunto, que é se as pessoas trans precisam tomar esses hormônios para sempre. E sim, eles precisam, por causa que esses efeitos vão causando toda a definição do organismo delas, né? Então é para sempre mesmo que precisa tomar esses hormônios. E também a transição hormonal pode trazer risco à saúde? Existem poucas pesquisas sobre os hormônios a risco da saúde, até porque esse assunto não é muito tratado e deveria. Mas, porém, com um acompanhamento médico, tudo certinho, é super seguro, não tem nenhum risco à saúde assim. Raramente pode acontecer, mas se você fizer o acompanhamento direitinho, dá tudo certo. Entendi. E é isso, gente. Sobre essa fase dos hormônios, é isso mesmo. E quais são os medicamentos usados para o tratamento, no caso, se houver, né, esse efeito? O uso de progesterona aumenta o risco da trombose e também pode inibir a ação dos estrogênios, né? Nessa inibição pode causar o efeito de reverso, provocando o aumento do lipídio, do crescimento dos pelos faciais e mesmo com a redução do testosterona, né? E para homens trans, geralmente é utilizada a testosterona via injeção intramuscular, né? No caso, na veia mesmo. Ou subcutâneo, e cada 2 ou 3 semanas. Então, ele sempre tem que estar injetando isso na pele. Outros métodos também podem ser disponibilizados, como comprimidos, adesivos ou géis de testosterona, que podem ser aplicados na pele diariamente, né? E agora eu vou passar a minha fala para o Deorce, para ele continuar esse assunto aí. Bom, no meu caso aqui, bom dia, gente, novamente. Trarei aqui para vocês um caso da transfobia, que não é nada além de mais um dos problemas em que essas pessoas podem, assim, levar para si, né? Porque tem muita gente ruim nesse mundo e que ainda não sabe respeitar o próximo. Então, direi um pouco da transfobia, que é qualquer tipo de preconceito, não tem outra coisa para poder falar,
Temos a aversão, a rejeição, o ódio, o medo, a discriminação dessas pessoas transexuais. O que eu posso dizer é que elas se manifestam assim, elas conseguem se manifestar de forma explícita ou velada, né, que é por meio, assim, pode ser até mesmo virtual, esses negócios, porque tem muita gente sofrendo por esses motivos. Em questão das violências também, tem muito caso de violência, ou até mesmo morte por suicídio, infelizmente. Traremos aqui porque, acho que, se eu não me engano, estão 41% de taxa de pessoas transexuais se suicidando. Porque... E também alguns países, interrompendo rapidinho, incluindo sim, alguns países do Oriente Médio, esse homossexualismo, transgênero, relacionado, considerado crime, muitas vezes com pena de morte. Então, sim, exatamente. Em muitos países é considerado crime você ser homossexual ou transexual, e isso eu acho até ridículo. Apoiar essas comunidades, né? Você já é exatamente, apoiar essas comunidades que... Exato, essas comunidades que vão querer tirar essas pessoas do mundo e elas não estão fazendo nada, além de mostrar quem elas são realmente, a vontade de dentro delas, igual todo mundo aqui falou. Tem pessoas que se sentem mulheres, se sentem homens, então deixa elas viverem do jeito que elas pensam que elas são. Não tem uma pessoa que vai querer mudar isso, não tem um porquê. Sim, deixa a pessoa viver do jeito que ela se sente melhor. Desculpa te interromper. Não, sim, pode cortar à vontade. Muitas dessas pessoas, elas acham que eles têm que apoiar, ir nas paradas, né? Ficar assim, ai meu Deus, como eu amo essas pessoas. Mas não, às vezes as pessoas só exigem o respeito mesmo, de poder ser quem elas são, sem correr o risco de morrer, né? Exatamente. Verdade, né? E essas coisas. Então é só mesmo o respeito que elas exigem. Elas só prezam isso por conta do respeito. Que é o que todo mundo Porque, exatamente. Temos aqui essa taxa de 41% de suicídio é só por conta da depressão que eles sentem. Por todo o tempo, por cada momento, ser discriminado, ser violentado fisicamente, psicologicamente. Tem muitas formas, eles estão sendo totalmente pegos nessa parte da depressão por conta de não conseguirem expressar quem realmente são. Sim. Então, assim, na população em geral, só apenas, assim, apenas não, né? 41% da população 41%. que são 41% da população que é transexual morre por conta de suicídio, por conta da depressão. Sim. E isso não é, assim, não é pouca coisa. Vai trazer muita um dado coisa. aqui rapidinho, eu pesquisei aqui, ó. Sim. Esse tipo de relação homossexual, transexual, é crime em 71 países ao redor do mundo. 71? E 7 deles prevêem a pena de morte como punição. Meu Deus do céu. Eu não sabia nem que tinha 71 países, tô brincando. Realmente muito país pra fazer isso mesmo. E é num mundo tão avançado tecnologicamente e as pessoas ainda têm essa mentalidade tão, como eu posso dizer, medieval, né? De punir as pessoas com pena de morte só por serem quem elas são, né? Então é bem difícil isso mesmo. Esses 41% de pessoas mortas por suicídio são na população em geral. Quase todo o mundo, né? Eu acho que eu posso dizer, praticamente do Brasil, 41%. Eu não acho que eu não diria do Brasil. Acho que com certeza, na população em geral. Na população em geral, eu diria 41%. Porque, assim, só 41%, porque com certeza tem gente que ou não é atacada, ou porque não conseguiu se mostrar diante ao público, porque não conseguem, porque sabem que se for lá e mostrar que, não, eu sou transexual, vão acabar ou nessa pena de morte, nesses 71 países, ou vão sofrer discriminação, vão ser violentados, Sim. E mesmo não tendo a pena de morte, podem acabar morrendo por essa violência desse mundo em geral, que eu acho totalmente ridículo. Não tem cabimento, não tem cabimento. Como achar, né? Exatamente. As pessoas morrem por um motivo que, sim, eu não entendo. A pessoa se sente dessa forma, deixe ela se sentir dessa forma. Se faz bem pra ela, tudo bem.
Não tem por que você querer tirar algo que faça ela se sentir bem e acabar tirando isso dela. Sim. Fazer com que ela não se sinta bem, aí causa depressão, ou ela quer se mostrar e as pessoas acabam matando ela por conta dessa violência. E aí é ruim. Eu não. Assim, eu tô até gaguejando, desculpa. Não? Mas eu fico ansioso com esse negócio porque me dá raiva de ver essas pessoas É maltratando uma coisa que tem que inocentes. causar Pessoas indignação que no não geral, só né? querem. Exatamente. E o pior de tudo né, elas não conseguirem nem um trabalho porque elas são transexuais. Tem muita gente que tenta trabalho, mercado de trabalho, e coloca lá no gênero transexual e não consegue trabalho. Não são só pessoas transexuais. Tem pessoas que são gays, homossexuais, todas essas pessoas acabam não tendo seu espaço no local de trabalho, porque as pessoas acham que sendo desse gênero, não sei o que, não sei, sinceramente eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas por não aceitar. E não Então, só. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Eu queria ressaltar que Não, esses pode falar, desculpa, pode falar. preconceitos não são só presencialmente, né? Não são só com a pessoa pessoalmente. Também Exatamente. virtualmente existem milhares de mensagens, tanto como uma pessoa posta alguma foto, milhares de comentários maldosos, ou até mesmo no privado da pessoa, né? Acaba recebendo essas mensagens maldosas. E é extremamente difícil. Realmente causa muita indignação em mim também, e também acho em todos vocês, que as Sim, pessoas podem exatamente. se expressar, né? E tudo isso, só para juntar tudo isso que a gente está debatendo aqui envolve na área sobre o que a gente está falando, né? Que também é o problema psicológico das pessoas, não só o físico, mas Exato. tudo Ah, isso envolve como eu falei, Pode falar. como eu até mesmo falei, tem a violência psicológica, totalmente. Sim, tudo Envolve isso totalmente isso. A violência física vai trazer para psicológica também, não tem sim, como. A pessoa vai estar com medo de sair na rua, porque já é, sabe que se mostrar lá, ela vai acabar sendo violentada. e voltando um pouquinho para o que o Delcio tinha falado aí em relação ao mercado de trabalho, da transexuais não conseguirem, terem dificuldades em conseguir empregos, eu pesquiso aqui, 90% da população trans do Brasil 90? tem prostituição como fonte de renda, ou seja, eles Meu têm que Deus. acabar indo por esse meio difícil. de renda por não serem Porque, aceitas no porque mercado de trabalho. infelizmente, porque infelizmente deve ser o único local em que devem aceitar as coisas que eu também acho horrível, porque prostituição Acaba eu sendo a última não acho muito alternativa, né? legal, né? É a última alternativa, cara. Se você não consegue achar um emprego pra você, igual Ou a essas pessoas que não pessoa conseguem um mercado de trabalho, chega a ser a última alternativa delas. ou a pessoa Não tem faz por onde se isso, ir. ou acaba ficando com fome, até mesmo não consegue sustentar a família, não consegue sustentar a si própria, Sim, sim. por questão de sobrevivência mesmo. Então, as pessoas têm que se submeter a esse tipo de emprego, essas pessoas, para não morrer de fome e não morar na rua, né, no caso, porque como que vão conseguir uma chance de emprego se existem milhares de pessoas preconceituosas? Sim. Um dos grandes problemas também como é que eu posso dizer? São os direitos que elas também acabam, entre aspas, perdendo, porque as pessoas não entendem. Elas acham que, sendo assim, não precisa desse tal direito. Elas Sim. acabam perdendo seus direitos. Alguns, né? Alguns Quase direitos todos. assegurados pelo Estado. Elas não, a maioria das vezes não tem. Agora, Não tem trazendo. seus devidos direitos. Agora, última vez trazendo mais uma estatística aqui, né? Por favor, Não, responde. fica à A vontade, cada, traga todas as estatísticas a, possíveis que ca- você a conseguir. cada 48 horas, uma pessoa trans é assassinada do Brasil. E o É Brasil também é o assassinada? país. É, assassinado, infelizmente. E o Brasil é o país que mais socorre ao assassinato de pessoas desse tipo. A violência, né, praticamente. E 70% desses assassinados trabalham como nas ruas, em prostituição. Entendo. Então, para É fechar, ridículo.
esse assunto. Se continuarmos Já debatendo tá aqui, muito longo isso aqui. a gente vai É verdade. falando até. Já tá uns 20 minutos. Só para fechar, esse assunto deve ser mais tratado em todos os lugares, deve ser conscientizado para que as pessoas saibam disso. E tudo isso está dentro da nossa pesquisa sobre o nosso assunto, né? Que é Transsexuais e disforia de gênero. Isso. Resumidamente. Tanto mental quanto físico, sobre as questões dos hormônios. Então, tudo isso deve ser incluso na questão do nosso artigo. Então, eu queria... E lembrando... Pode falar, por favor. Não, desculpa. Lembrando que não é só você ouvir esse podcast, ficar indignado e falar, não, beleza, é isso, vou ouvir o podcast e acabou, não vou mais discriminar ninguém. Não, você tem que agir. Negócio, não jogar lixo na rua, não... Exato. O cara ouve o podcast falando sobre lixo na rua e ainda coloca o lixo no lugar errado. Não jogar o lixo na rua e ainda joga o lixo na rua. Ouviu o podcast, não pode jogar lixo na rua. Aí vai lá no dia seguinte já tá jogando lixo na rua. Então, não é pra você ouvir esse podcast e falar, não vou discriminar mais. Ver uma pessoa homossexual ou transexual na sua frente e falar, poxa, isso é feio, nossa, a pessoa... Já fica até de piadinha, nem é porque você fica de piadinha assim pra pessoa, não faça isso. Você pode não horrível. xingar a pessoa, mas só por conta das piadinhas, chamando as pessoas de bicha, essas coisas assim, esses comentários exatamente, já machucam muito essa pessoa. Então, tome bastante cuidado. Se você não aceita, não concorda, não precisa ficar lá falando, meu Deus, que demais. Só respeita. Guarda pra você, tá, né? Isso, só guarda pra ti, fica com você. Se você respeita, bom pra você. Exatamente. Pode até ajudar as pessoas, mas se você não respeita, fica na tua. Deixa ela viver. Exatamente. Bom, se alguém vai querer falar mais alguma coisa? Colocar um ponto em alguma coisa? Gente, então... Você já colocou todas as estatísticas, né? Ficou ótimo. Obrigada, você é demais. Gente, muito obrigada por presente todos aqui comentarem. Eu sei. Esse a gente vai finalizando por aqui. Foi ótimo. Espero que todos tenham gostado, né? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi bem divertido gravar isso, então espero que todos vocês gostem também do nosso trabalho. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. Traremos mais se for preciso. Tchau, gente. Obrigado por todo mundo, gente. Tchau, tchau. Falou.